Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, retomamos os nossos encontros. A nossa catequese hoje é sobre a comunhão eucarística. Depois de termos visto na segunda-feira a Eucaristia como presença real e substancial de Jesus Cristo, ontem olharmos para a dimensão de sacrifício, o que é um sacrifício, a morte de Jesus Cristo é um sacrifício redentor, a Eucaristia é esse ato sacrificial de Jesus Cristo continuamente presente. Por isso ela é um sacrifício na medida em que é o sacrifício de Cristo, atual, presente, sempre presente. Hoje olhamos para a consequência, diríamos assim, de tudo isto. É a comunhão com Jesus Cristo. Por detrás de toda esta reflexão temos de recordar aquelas palavras de Jesus que no sermão do Pão da Vida, na sinagoga de Cafarnaum, a certa altura disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Quando Jesus, pois, mais tarde, diz na última ceia: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, nós temos de fazer sempre relacionar com este comer a carne e beber o sangue de Jesus que dá a vida eterna. Há uma relação íntima, por isso, entre a dimensão do sacrifício que falávamos ontem e a de comunhão. Aquilo que é comido no sacrifício da comunhão, tomai e comei, é aquele corpo e aquele sangue que foram sacrificados, quer dizer, foram oferecidos, foram entregues, foram dados ao Pai. Foram o sangue derramado, no significado que tem de entrega, é esse o sangue que é dado a beber. A carne sacrificada, a carne oferecida, é a que é dada a comer. Nunca nos esqueçamos que dizemos na missa que falamos muito do Cordeiro de Deus, não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, disse o Padre antes de dar a comunhão, é de facto o Cordeiro de Deus imolado. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado é Jesus Cristo, que exatamente nos dá a sua vida. E é bom recordar também, no livro do Apocalipse, que a certa altura o apóstolo São João, que o escreve, diz que fala das núpcias do Cordeiro com a Igreja. As núpcias do Cordeiro. O Cordeiro imolado que está de pé junto do trono é também aquele de que fala no fim do livro do Apocalipse, sobre as núpcias, sobre, no fundo, o casamento da Igreja com o Cordeiro que foi sacrificado, que deu a vida por nós. E é isso tudo que nós temos na comunhão. A comunhão é a participação nesta festim, nesta festa, neste banquete do Cordeiro imolado. Seria errado se pensássemos que a Eucaristia é um banquete no sentido de um encontro simplesmente de amigos. Não faz sentido pensar na Eucaristia como banquete onde comungamos o corpo de Cristo, senão relacionado isso com o Cordeiro que foi imolado para nos dar a vida, com as núpcias do Cordeiro que se sacrificou por nós. Um segundo momento também é preciso unir à presença real. A comunhão do corpo de Cristo, do corpo que foi sacrificado, é possível porque o Senhor está realmente presente. Não é um símbolo do corpo de Cristo, é o próprio corpo de Cristo que está presente, não é? Aquele milagre que acontece a cada vez que celebramos a missa, em que o corpo e o sangue de Cristo são realmente tornados presentes, a substância do pão e do vinho desaparecem para dar lugar à substância do corpo e do sangue de Cristo. Então, no sacramento, quando comungamos, não nos esqueçamos que comungamos o real corpo e sangue de Cristo, que está vivo. Significa que, pela comunhão do corpo de Cristo, participamos no sacrifício da sua vida, entramos em comunhão com Ele para nos entrarmos também na entrega ao Pai, mas porque podemos comungar o corpo real de Jesus Cristo. Aliás, dizemos o corpo, a alma e a divindade, porque realmente, quando comungamos, é já o corpo do Senhor ressuscitado, o corpo glorificado, onde o corpo e a alma, dizemos assim, porque no fundo é o todo da sua humanidade, juntamente com a sua divindade, corpo, alma e divindade de Jesus Cristo,
que estão realmente presentes através da aparência do pão e do vinho. E precisamente por isso também é importante não nos esquecermos, é uma pequena nota, que quando comungamos, por pequenino que seja a migalha de pão, é o corpo, a alma e a divindade do todo o Senhor Jesus Cristo. Jesus, glorificado, não se divide, não se parte aos bocadinhos. Está todo em todo o lugar. Por isso também o respeito e a veneração pelas espécies eucarísticas, pelo corpo e o sangue, pelas hóstias, pelas pequenas migalhas, pelas gotas, tudo isso nos vem desta consciência de que estamos diante do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Portanto, de todo o Jesus Cristo vivo na sua humanidade e na sua divindade. Depois também uma nota ainda prévia, portanto, estou a fazer algumas notas prévias, além de ligarmos o sacrifício à comunhão e a presença real à comunhão, se olharmos para a missa e para a estrutura da missa, percebemos que toda ela se orienta para o momento da comunhão. O momento inicial da missa, o ato penitencial em que nos recordamos pecadores e pedimos perdão, é como que um pedido de ajuda para que o Senhor nos considere dignos de sermos convidados para a ceia que Ele nos prepara. Pedimos perdão para podermos receber bem Jesus Cristo. Depois, a proclamação da palavra de Deus e a pregação têm como finalidade, exatamente, também abrir o nosso coração e fazer-nos desejar conhecer e depois, mais do que só conhecer, estar, acolher, receber Jesus Cristo com um coração mais disponível, mais desejoso, mais atraído pela verdade de Jesus. Quanto mais conhecermos Jesus, melhor percebemos que Ele é o nosso Salvador e por isso mais o desejamos, mais queremos nos agarrar a Ele. Estar com atenção à celebração da Palavra de Deus na missa ajuda à comunhão e não é nem é como seria no caso dos protestantes, por exemplo, que não reconhecem a presença real de Jesus Cristo. Não é o ponto final, o ponto principal. A pregação da Palavra de Deus é um ponto de orientação, mas também não é um ponto secundário, não é um momento secundário. O Concílio Vaticano II insiste tanto na Palavra de Deus exatamente porque é verdadeiramente Deus que nos fala. Assim como é o seu corpo que comungamos, é a sua palavra que escutamos. É Ele, na sua verdade, que nos vem ao encontro. E por isso, o ato penitencial, a proclamação da palavra de Deus, mas depois todo o rito da oração eucarística, desde o chamado prefácio, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, damos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Depois o santo, 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 tudo isso nos prepara para aquele momento central, onde exatamente por isso também nos pomos de joelhos, porque estamos numa posição de adoração diante de um milagre que está para acontecer, e isso nos prepara para o coração, para desejarmos comungar depois de maneira mais profunda e mais ativa. E finalmente podemos pensar também tudo aquilo que acontece ao longo da missa, os cânticos, as ações de graças, as orações, tudo isso não tem outra finalidade senão aumentar a nossa comunhão com Deus, que depois, no momento da comunhão propriamente dita, se concretiza de forma excepcional. Tudo é já, de certa maneira, comunhão com Deus, mas no ato de comer o corpo de Cristo, nós entramos numa comunhão ainda mais profunda. Nem todos comungam e, no entanto, todos os que participam na missa fazem alguma espécie de comunhão com Cristo. Encontram-se, pedem-lhe perdão, abrem o seu coração. Mas a plenitude, a forma completa de participar na missa é, de facto, quando se chega à comunhão. Pois também é importante recordarmos que há uma atitude interior para comungar e que requer uma preparação. Já falarei um bocadinho melhor disto, mas é importante estar em estado de graça, quer dizer, não ter nenhum pecado mortal, aqueles pecados que nos fazem virar as costas a Deus, que nós sabemos que não devemos fazer, sabemos que Deus não quer que façamos e conscientemente e deliberadamente dizemos paciência, eu quero fazer mesmo que Deus não queira e lhe viramos as costas.
este pecado requer uma confissão para nós voltarmos a poder comungar. É preciso pedir desculpa. É preciso dizer, eu quero voltar. É preciso não ficar de costas viradas. E por isso é preciso estar em estado de graça. E recordemos aqui as palavras de São Paulo aos Coríntios, que são muito duras, não é? Quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, como quem diz, com um pecado mortal, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E depois continua São Paulo, examine-se, pois, cada qual a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Comungar em estado de pecado é pior do que não comungar. Por fim não, um outro ponto de preparação é ainda este, além de estar em estado de graça, coisas mais simples, mas também elas importantes, que a Igreja recomenda e que nós não nos devemos esquecer, e que tudo se orienta para depois uma comunhão mais profícua, é fazer uma hora de jejum antes de comungarmos. Uma hora de não comer. Isto ajuda a perceber que se vai receber algo de excepcional dentro de nós, no nosso corpo, e por isso, de certa maneira, estamos a prepará-lo para acolher um hóspede excepcional, que é Jesus Cristo, não é? Fisicamente preparados. Mas também é verdade que o jejum é uma preparação física que tem um elevadíssimo valor espiritual. Não é? Por isso, não comer não é simplesmente uma questão de formalismo. Não comer durante uma hora, ou não fumar um cigarro, ou não beber vinho, ou outras bebidas, assim, essas coisas. Pode-se beber água, pode-se tomar remédios, e se alguém tem problemas de saúde, com certeza que pode e deve. Mas estar preparado também com este jejum, a Igreja recomenda. Mas a Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, ainda vai mais longe para nos ajudar a preparar bem para esta grande experiência da comunhão, quando diz a atitude corporal, gestos e traje, deve traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Todos isto são, portanto, pontos fundamentais. Por fim, também uma nota ainda prévia que passa por tudo isto, é esta relação que a mim me comove sempre, confesso-vos, entre a missa e o céu. Quer dizer, no facto, na Eucaristia, é a experiência mais próxima que nós temos, estando aqui ainda nesta terra, de nos encontrarmos com aquilo que são as realidades celestes, com Deus no céu. A missa é, de certa maneira, uma antecipação deste momento fundamental que é a experiência da eternidade. Mas ela é mais por isso do que um puro evento deste tempo. Ela faz-nos sair do tempo, em certo sentido, porque acontece com a comunhão com o corpo glorioso de Jesus que está à direita do Pai, no céu. De facto, entramos nele. E os anjos e os santos cantam connosco num só coro, Santo, Santo, Santo. E o Espírito Santo desce e nós somos elevados e entramos em comunhão. Tudo isto é, de facto, a experiência de céu que nós podemos ter. E por isso, quanto mais conscientes estivermos disto, também mais apreciamos. E porque mais apreciamos, também melhor vivemos. Agora deixem-me passar ao segundo ponto, depois destas notas prévias, em que liguei o sacrifício à comunhão, a presença real à comunhão, em que vimos as várias partes da missa, as atitudes interiores a ter na preparação para a comunhão e da relação entre o céu e a terra. Olhamos agora para aquilo que se chamam os efeitos da comunhão na pessoa que participa na missa e que comunga. Recordemos que nós não nos podemos dar a nós mesmos a graça. A graça é um dom de Deus. Que nos faz participar da sua própria vida. A graça não é só dons de Deus. A graça é o dom da participação na sua vida. Portanto, é a maneira de estarmos unidos a Ele e de vivermos com uma vida que já não é só nossa. Isto é que é o efeito da graça santificante, que santifica o nosso coração, a nossa vida. Portanto, nós não podemos pretender conquistar a graça. Podemos, isso sim, acolher a graça. E estar preparado para acolher melhor e tornar a nossa liberdade de tal maneira ativa neste acolhimento que façamos com que a graça penetre todos os aspectos da nossa vida.
Segundo a doutrina tradicional da Igreja, há várias formas da graça nos ser dadas, sobretudo fala-se de três: a oração, os méritos e os sacramentos. Sabemos que pela oração, de facto, também nos abre, Deus vem ao nosso encontro e ajuda-nos e ilumina-nos, e por isso a sua graça nos é oferecida. E ao longo destes meses de confinamento, tantos testemunhos nos mostraram que as pessoas em casa, fechados, sem acesso aos sacramentos diretos, conseguiram ter momentos fortíssimos de oração, onde a graça de Deus foi quase que palpável e visível nas suas vidas. E isso é um facto. E, no entanto, nós sabemos que é um facto sempre que se orienta para um momento ainda mais profundo e mais pleno, que é a participação na vida dos sacramentos propriamente ditos. Mas é importante que a oração seja impensada como este lugar de encontro, mas sempre como um lugar que ainda pede mais. Também os méritos, chamados méritos, como melhor dizendo, os atos de misericórdia, de caridade que nós fazemos, ou os esforços para vencer as tentações e os vícios, ou aquela uso da nossa vontade e da nossa liberdade para cumprirmos a vontade de Deus, para seguirmos, para obedecermos. Todo esse nosso esforço, todo esse nosso empenho é de facto também não só já marca da graça de Deus, mas como que escancara o nosso coração para tornar o nosso coração um espaço da graça. E, no entanto, a maneira especialíssima como Deus se dá é pelos sacramentos. A oração, os méritos, todas as nossas obras de caridade são importantes, mas a principal maneira como Deus nos dá a sua graça, e por isso a participação na sua vida, são os sacramentos. E de todos os sacramentos, a Santa Comunhão, a Eucaristia, foi instituída exatamente para, como culminar de todos os sacramentos, como ponto de chegada e também, de certa maneira, de partida de toda a vida da Igreja, porque é o ponto de chegada, é a comunhão com Cristo. É a comunhão com o seu corpo e o seu sangue, no fundo, que nutrem a nossa vida espiritual. É interessante, ainda olharmos, quisermos olhar para a oração eucarística, mais usada normalmente, a chamada segunda oração eucarística, nós dizemos sobre os efeitos da comunhão nas nossas vidas. A certa altura o Padre diz: tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Estes são os dois principais efeitos que pedimos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, portanto, comungamos para receber o perdão e pedimos e dai-nos a graça de participar na vida eterna, encher-nos da vida eterna. Isto também nos faz perceber que o pecado não só nos ofende a Deus, como também nos esvazia da vida de Deus. E estes são os dois grandes pedidos, mas antes, na própria oração eucarística, também pedimos: humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, ou seja, comungando, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Temos, portanto, como um dos efeitos da Eucaristia também esta união num só corpo. Depois, um bocadinho mais à frente, também dizemos que o Senhor torne perfeita a sua Igreja na caridade, que é como quem diz: faça com que nos amemos uns aos outros na caridade. Participar na Eucaristia também nos faz estar unidos uns aos outros. Mas esta é a oração eucarística número 2, que rezamos normalmente. Depois há mais outras orações eucarísticas que ainda são mais completas, mas citei esta só por ser a mais usada. Mas gostava também de citar as Constituições Apostólicas, que é um documento, um texto do século IV, provavelmente, que tenta compilar textos dos apóstolos, ou presumivelmente dos apóstolos, e que tem coisas muito bonitas, e entre as quais tem uma oração que no fundo liga à oração eucarística, e em que nos faz pedir ao Pai para que aqueles que dela participem, ou seja, da Eucaristia, sejam, e depois diz, fortalecidos na piedade. Nós comungamos para ficar fortalecidos na piedade. Obtenham o perdão dos pecados. Sejam libertados do diabo e do seu engano. Fiquem cheios do Espírito Santo. Tornem-se dignos de receber o vosso Filho. Obtenham a vida eterna. São, de facto, os grandes pedidos que nós fazemos na Eucaristia. Então, muito
Resumidamente, mas assim esquematicamente, podemos dizer que há 4 principais efeitos da comunhão que em síntese podemos dizer que queremos. Antes de mais nada, participar na vida de Cristo. Participar na vida de Cristo, não só na vida do Cristo glorioso, mas na vida do Cristo que se oferece ao Pai no sacrifício da cruz. O oferente que se identifica com a oferta. Nós queremos entrar no altar assim, com a nossa própria vida, para que se una à vida de Cristo no momento em que Jesus se oferece ao Pai no altar da Eucaristia, ou seja, no alto da cruz, no Calvário. Unimos-nos e comungar com o corpo de Cristo, ainda que seja depois, cria em nós esta dinâmica de estar unidos ao Cristo que se oferece ao Pai. Recebemos o seu corpo e o seu sangue, exatamente para estarmos nutridos pela sua vida divina, mas também para entrarmos neste movimento de participação na vida de Cristo. E daí, segundo e grande efeito, beneficiar das graças do sacrifício de Cristo. São Tomás dizia, este sacramento opera no homem os efeitos da paixão de Jesus Cristo, que a paixão de Jesus Cristo realizou no mundo. Os efeitos deste sacramento operam no homem os efeitos que a paixão de Cristo realizou no mundo. A paixão de Cristo realizou no mundo. Mas agora, quando eu comungo, é para mim que estes efeitos são oferecidos. É na minha vida que estes efeitos acontecem. A salvação do mundo entra no meu coração. De certa maneira, eu sou salvo. E entre os efeitos da paixão de Cristo, sobressai, como a gente muito bem sabe, a redenção, o perdão dos pecados, que se obtém não simplesmente pelo apagar do mal feito, mas pelo encher da nossa vida com a graça e com a vida divina. É neste momento que nós recebemos, de facto, a plenitude da vida divina, porque fomos purificados dos nossos pecados. Gosto sempre de recordar que os pecados não são coisas que a gente vem à confissão despejar. Os pecados foram buracos que foram sendo criados pelas nossas ações no nosso coração e que vamos à confissão para encher e vamos à comunhão para tornar pleno, cheios da vida de Deus. Não nos esqueçamos, por isso, que na comunhão comungamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como nos antigos sacramentos, nos antigos sacrifícios, o oferente que se une à oferta, depois come a oferta para recuperar aquela vida que pelo pecado, pela impureza, pelos atos errados, tinha perdido. O sacrifício de Jesus Cristo, que realmente purifica o coração do homem, torna-se dádiva a cada um de nós na Eucaristia. E ficamos como que sentados à direita do Pai. Ficamos reconciliados com o Pai. Eu já vou falar um bocadinho a seguir, muito brevemente, do sacramento da penitência e da relação entre a confissão e a comunhão. Pois não se podem separar a comunhão da confissão. Mas também é preciso dizer que a comunhão também opera em certa medida o perdão dos pecados veniais. Não é? O que tira o pecado é de facto a graça de Deus, não é? O que salva do pecado. E o sacramento da penitência é o sacramento que nos purifica. Mas na comunhão, porque exatamente o nosso coração, acompanhado de um ato de contrição verdadeiro, se adere, acolhe a verdade do corpo e do sangue de Cristo, então também nós podemos dizer que a Eucaristia nos limpa, de certo modo, dos pecados veniais. Não dispensa a confissão, mas aqueles pecados que no fundo, são problemas, azelices nossas, às vezes distrações, coisas mal feitas, mas que não implicaram uma aversão a Deus, não implicaram virar as costas a Deus, com a comunhão nós recuperamos esta vontade de estar com Deus. Em terceiro lugar, a Eucaristia, portanto, além de nos unir a Jesus Cristo que se oferece ao Pai e de nos fazer participantes da redenção, dá-nos um alimento espiritual. E também diz São Tomás, o efeito deste sacramento, em terceiro lugar, é considerado a partir do modo como é dado. Porque é dado como alimento e bebida.
E, portanto, este sacramento faz à vida espiritual o que o alimento material faz com a vida corporal, nomeadamente dando sustento, fazendo crescer, restaurando as forças e dando prazer. Nós, quando comungamos, alimentamos-nos espiritualmente. Quer dizer, a nossa vida de relação com Deus cresce. E como é que cresce a vida da relação com Deus? É porque a vida da relação com Deus implica sempre o conhecimento de Deus, que pode ser sempre aprofundado. A comunhão também ilumina. É muito interessante quando nós comungamos bem e com estado de graça, a nossa fé fica mais iluminada, capaz de ver melhor, conhecer melhor a Deus, reconhecê-lo presente, mas também conhecer melhor o seu mistério, aprofundar a fé e entender melhor a palavra de Deus. E por isso crescer, alimenta-nos, a comunhão alimenta-nos no conhecimento de Deus, mas também alimenta-nos na força da vontade. Quanto mais a graça de Deus dá-nos força para aderirmos com a nossa vontade à vontade de Deus. E esse podemos sempre crescer. Podemos sempre querer melhor a Deus, amar mais. Qual é a medida do amor que devemos de Deus? Perguntava São Bernardo. É uma medida sem medida. Não é? E também nós, a amar a Deus, não temos uma medida que diga já chega. Não é? Podemos sempre crescer nesse amor. Mas para crescer precisamos de nos alimentar. A Eucaristia é este alimento que nos faz crescer na vida da graça. Mas ainda há um quarto, diz o São Tomás. O efeito deste sacramento é também considerado a partir das espécies sobre as quais é dado. Por isso, diz Santo Agostinho, Nosso Senhor quis que os sinais que representam o seu corpo e sangue fossem coisas feitas a partir de muitas unidades e transformadas num todo. Porque de muitos grãos uma coisa é feita, isto é o pão, e de muitas uvas escorre uma coisa, isto é o vinho. E, portanto, Santo Agostinho observa, no outro lugar, ó sacramento da piedade, ó sinal de unidade, ó vínculo da caridade. No fundo, se o pão e o vinho são feitos a partir de muitas peças, como se representam também toda a Igreja, que somos todos nós, os pequenos grãos ou as pequenas uvas, que depois se tornam uma unidade. E quando são consagrados e nos são dados em alimento, essa comunhão também reforça a nossa comunhão uns com os outros. E isto é verdade até porque nós vemos que quando comungamos e estamos mais em paz com Deus, comungamos também com aqueles que comungam com Deus e, portanto, cria-se entre nós uma relação de paz, uma relação de reconciliação e de amizade mais profunda. A comunhão com Cristo reforça a comunhão entre os cristãos. E isto é mesmo verdade. E por isso, muitas vezes, quando a gente está longe dos sacramentos, também tem tendência a ser mais egoísta, mais autocentrado, mais egocêntrico, não é? Podia ter já dito antes, como já fiz uma pequena referência, mas agora explico melhor. A relação entre o sacramento da penitência e o sacramento da Eucaristia. Pois é vendo o que se tem diante de nós, o sacramento da comunhão, que agora talvez seja mais fácil perceber a importância de relacionar, de unir a confissão à comunhão. Não é? Vimos que a comunhão nos faz participar na vida divina e no sacrifício redentor de Cristo e que nos alimenta para crescermos na caridade e na graça e para reforçar a unidade da Igreja. Mas estes 4 aspectos também são experiências da celebração da confissão. Pelo sacramento da reconciliação, da confissão, nós, de facto, unimos-nos mais a Jesus Cristo, que na cruz, do alto da cruz, se oferece ao Pai num pedido: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Pai, tenho sede. Quer dizer, no fundo, todas estas experiências que Jesus tem na cruz é a experiência do homem pecador que se abeira do ato do sacramento da penitência. Por outro lado, também a penitência é um sacramento e, como tal, é uma graça. E é uma graça que não se limita, como eu dizia há pouco, a limpar o sujo, mas nos enche daquilo que o pecado esvaziara e nos predispõe, precisamente por isso, a comungar de uma maneira mais profunda, mais íntima, mais real. E, por outro lado, a penitência, que nasce necessariamente de um ato de contrição, ninguém vai ao sacramento da penitência, ninguém que se confessa, se não está arrependido, se não tem um ato de contrição, se não está desejoso, pois pode ser um ato de contrição mais profundamente vivido, mais superficial, mas é um ato de contrição verdadeiro, então,
quando nós confessamos os nossos pecados, os pecados mortais e os pecados veniais são perdoados. E isto, como na Eucaristia, nos faz também crescer na santidade. Prepara-nos para receber o alimento da Eucaristia. Tornamo-nos casa limpa, digamos assim. E finalmente, porque o pecado também nos divide entre nós, é evidente que a reconciliação é fundamental para estarmos não só reconciliados com Deus, mas também reconciliados uns com os outros. Precisamente por isso que ao confessarmos-nos, fazemos as pazes com Deus e fazemos as pazes com a Igreja. E ninguém pede perdão a Deus, também de certa maneira pedir perdão aos irmãos e perdoar os seus irmãos. Portanto, é muito importante ligar a confissão à comunhão. Caríssimos, estes são vários temas, e enfim, já não tenho tempo para muito mais. Eu gostaria ainda de desenvolver mais 3, mas não os vou desenvolver, vou só citá-los e deixá-los para outras ocasiões. Mas gostaria de falar, mas não vou falar, da relação entre a comunhão espiritual e a comunhão sacramental. Ao longo destes tempos de confinamento foi muito falado da comunhão espiritual. Só recordar que, de facto, a comunhão espiritual tem um valor verdadeiro e autêntico em si, quando é bem feita, mas é sempre orientada para a comunhão sacramental. Mas também não nos esqueçamos que a comunhão sacramental, se não é feita com um coração desejoso de receber a Cristo, pode ser um proforma exterior e não conferir aquela graça para a qual está preparada para dar. Se nós não estamos desejosos de receber Jesus Cristo, que é aquilo que a comunhão espiritual faz, depois também a comunhão sacramental pode ser vivida de uma maneira distraída ou superficial. Mas enfim, há aqui muito para desenvolver, não poderia fazer agora. Outro aspecto seria relacionar a comunhão com a adoração eucarística. Quanto mais adoramos a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, mais tomamos consciência daquilo que estamos a comungar, mais tomamos consciência da verdade do sacramento, do mistério presente e, portanto, mais entusiasmados, mais tocados estamos, mais santos para receber o santo e estamos vividos. Portanto, adorar e comungar são, de facto, momentos complementares. A adoração eucarística nasce da Eucaristia, a hóstia foi consagrada na Eucaristia, mas também se orienta para a Eucaristia. Quem depois de um tempo de adoração participa na missa, não tenho dúvidas que o participa de maneira muito mais profunda. E depois ainda seria útil, mas não vou fazer, desenvolver a relação entre a comunhão eucarística e a vida cotidiana. Nós vivemos o dia-a-dia, no mundo, em casa, no trabalho, na escola, na família, nas relações sociais, nas relações interiores, nas relações afetivas, na vida, em todos os aspectos da nossa vida, e a comunhão com o corpo de Cristo, sendo alimento para a nossa vida espiritual, é alimento para ser vivido na vida cotidiana. As relações de amizades, as relações de caridade, o trabalho, o empenho no trabalho, tudo isso é de facto transformado por dentro na experiência de que, comungando com o corpo de Cristo, a vida de Cristo vai sendo cada vez mais penetrada, mais penetrante na nossa vida. Nós tornamos mais cristãos porque nos tornamos mais de Cristo e isso faz com que a nossa vida depois também transpareça essa vida nova. Por isso, a comunhão de Cristo é de facto renovadora da humanidade. Havia um bispo meu amigo que dizia, bispo de Granada, que a coisa que a Igreja faz mais política, mais transformadora da sociedade, é a missa. Porque, de facto, é o grande fermento de vida nova que é dada neste mundo. E por isso peçamos ao Senhor a graça de viver bem. E agora preparemos-nos para receber a bênção do Santíssimo. Graças e louvores se deem a todo o momento. Tanto ergo
sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat tui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Vós sois o pão que desceu dos céus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos.